Olá, meu nome é Leonardo, sou doutorando no projeto FlyMove e neste vídeo vou falar um pouco sobre o meu tema de pesquisa, cujo título é Diagnóstico de falhas em máquinas elétricas e hélices para aeronaves de propulsão elétrica, sob orientação do professor Matheus Gisbrecht. Os principais tópicos abordados nesta apresentação serão uma breve apresentação pessoal, uma análise dos principais tipos de manutenção e do cenário da minha pesquisa, os principais tipos de falhas em motores elétricos para propulsão aeronáutica, as etapas do diagnóstico de falhas em motores elétricos para propulsão aeronáutica, os principais grupos de algoritmos utilizados para este fim e os resultados obtidos com a pesquisa bibliográfica inicial. Começando pela apresentação pessoal, me chamo Leonardo Duarte Milfon, sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado também em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, e atualmente faço parte do Centro de Pesquisas em Engenharia para a Mobilidade Aérea do Futuro, onde componho o grupo de pesquisas em controle de máquinas elétricas, o projeto cujo título é o projeto FlyMove, que é uma parceria entre Embraer, ITA e Unicamp, e também com financiamento FAPESP. Para contextualizar um pouco o cenário da minha pesquisa, eu preciso inicialmente falar sobre os principais tipos de manutenção de equipamentos encontrados aí na indústria. Então, vou começar falando um pouco da manutenção corretiva, que é aquela manutenção que, como o próprio nome já diz, realiza uma correção no equipamento. Então, o equipamento ele sofre um dano, a sua operação é interrompida, e aí há uma correção desse dano, a fim de que o equipamento volte a funcionar corretamente. O segundo tipo é a manutenção preventiva, que é aquela manutenção que tem o objetivo de prevenir que o equipamento entre em um estado de falha a um curto prazo, por exemplo. O terceiro tipo é a manutenção baseada em condição, que é uma manutenção em que você faz um monitoramento daquele equipamento e, através de análises dos sinais emitidos pelo aquele equipamento, você toma uma decisão se realiza uma manutenção ou não. E, por fim, a manutenção preditiva, que é aquela manutenção que tem o objetivo de realizar previsões com o objetivo de fazer prognósticos. A minha pesquisa ela vai se concentrar na manutenção baseada em condição. A gente vai estar monitorando sinais do equipamento, no caso da máquina elétrica, e através desse monitoramento a gente vai concluir se há uma falha ocorrendo ali ou não, e se há necessidade de realizar uma manutenção ou não. Dentro do contexto aeronáutico, a gente notou, pela pesquisa bibliográfica realizada, que o motor síncrono de ímãs permanentes é a principal tipo de motor elétrico utilizado para a propulsão de aeronaves, devido às suas boas características de potência específica. Considerando esse motor como sendo o principal motor utilizado na indústria para este fim, a gente elencou que as falhas que podem ocorrer neste motor, elas podem estar nos seus componentes elétricos, nos seus componentes magnéticos, nos seus componentes mecânicos, nas cargas que estão conectadas ao seu eixo. Quais são os principais tipos de falhas que ocorrem em motores elétricos para propulsão aeronáutica? Então, você pode ter o curto-circuito entre espiras, que ocorre nos enrolamentos da máquina. Você pode ter a desmagnetização, que ocorre com os ímãs permanentes, né? Você tem as falhas nos mancais. Os mancais são aqueles elementos estruturais que têm a função de sustentar o rotor, né? De dar sustentação para o rotor, tanto no sentido radial quanto no axial, permitindo o livre giro desse rotor. A falha de excentricidade, que está relacionada com o desalinhamento entre os eixos do estator e do rotor. As falhas nas caixas de engrenagens, que são os elementos de conexão entre o motor e a carga. As falhas de desbalanços mecânicos, que estão relacionadas com desbalanços de massas, por exemplo, no rotor da máquina. E, por fim, as falhas em hélices, que é justamente visando aí a aplicação aeronáutica, o motor acoplado a um sistema de hélices. Quais são as etapas do diagnóstico de falhas? Então, você inicialmente tem um motor acoplado a um sistema de hélices. Você, então, realiza medição
de sinais dessa máquina, seja vibração, correntes, tensões. Desses sinais você extrai características que indicam se a máquina pode estar operando de forma saudável ou se está operando em falha. E através dessas características você classifica o tipo de falha e a sua gravidade. Vale ressaltar que na classificação é importante diferenciar o termo diagnóstico de detecção. Detecção decide se a máquina está saudável ou não, e diagnóstico dada a condição de falha da máquina, qual tipo de falha que está ocorrendo e em qual gravidade. Quais são os principais grupos de algoritmos utilizados tanto para a extração de características quanto para a classificação? Para a extração de características, a gente tem 3 grandes grupos. O primeiro são as técnicas baseadas em modelos matemáticos, onde você tem, por exemplo, na máquina elétrica, um modelo físico por equações diferenciais, e através desse modelo você pode realizar estimação de estados ou estimação de parâmetros, e com isso concluir falhas. As técnicas baseadas em sinais, que não utilizam modelos matemáticos, utilizam apenas os sinais medidos, e através de técnicas frequenciais, estatísticas, demodulação, decomposição de sinais, você extrai características de falha ou características de estado saudável da máquina. E por fim, as técnicas baseadas em processamento avançado, aprendizado de máquina e aprendizado profundo. O processamento avançado, por exemplo, seria uma análise de imagem, por exemplo, imagens térmicas, e o aprendizado de máquina e aprendizado profundo são uma espécie de extensão das técnicas baseadas em sinais, só que de uma forma em que você tem algoritmos que precisam de uma etapa de treinamento, validação e teste, além de serem técnicas que extraem características mais profundas dos sinais. Para a etapa de classificação, 2 grandes grupos de algoritmos podem ser encontrados. O primeiro é o chamado definição de um limiar. Então, você tem um limiar que decide se há uma falha ou não, bem como você pode criar limiares em que você consegue decidir o tipo de falha, bem como a sua gravidade. E os algoritmos baseados em aprendizado de máquina, que são aqueles algoritmos que necessitam de dados de treinamento e que depois, através de validação e teste, você consegue ter acurácias boas aí de classificação. Bom, os resultados obtidos nesta pesquisa bibliográfica inicial foram pesquisados um total de 136 referências. Na figura 1 a gente tem uma distribuição dessas referências por ano, e aí a gente vê que os resultados obtidos foram satisfatórios, uma vez que as principais referências estão entre os anos de 2021 e 2023, representando referências bastante atuais. A gente tem também os principais tipos de falhas que apareceram nessas referências. Então, as falhas que mais surgiram foram as de curto-circuito, mancal e desmagnetização. As demais falhas aparecem com percentuais abaixo de 10%. Além disso, a gente ainda fez uma pesquisa acerca de como se distribuem os principais tipos de algoritmos dentro dessas referências. Então, você nota que quase 50% e 45% utilizam técnicas baseadas em sinais, seja análise frequencial, decomposição, demodulação, dentre outras. 35% utilizam em modelos matemáticos, ainda representando um bom percentual, e apenas 20% utilizam algum tipo de processamento avançado, seja análise de imagens ou aprendizado de máquina e aprendizado profundo. Representando aí que esses tipos de algoritmos ainda estão sendo desenvolvidas pesquisas em cima desses tipos de algoritmos no campo de diagnóstico de falhas. Temos também uma análise dos tipos de algoritmos por ano. A gente nota aí que nos anos de 2021 até 2023 há um crescimento aí dos algoritmos tanto de aprendizado de máquina quanto de modelos matemáticos e um leve decrescimento das técnicas baseadas em sinais. Obrigado pela atenção. Aqui estão os meus contatos e do meu orientador. E até uma próxima oportunidade.